gostaria que você se juntasse a mim para dar as boas-vindas ao meu querido amigo Babahoro Akra Samai Si Pata. Ele é o sacerdote-chefe do Santuário de Pata. Junte-se a mim para recebê-lo em African Scholars. Pai. É assim que me sinto, você sabe. Muito obrigado. Você viu isso? Eu lembro, quando te conheci pela primeira vez, o que foi há muitos, muitos anos. Eu nem vou mencionar Vamos quantos destruir anos, gatos. mas eu me lembro que quando vim ao estúdio, você estava na Bowery, quando eu vim pela primeira vez ao estúdio. E devo ter ficado no seu estúdio 4 ou 5 horas, se você se lembra de conversar com você. E eu costumava voltar e simplesmente aproveitar seu conhecimento. Tanto que, no final, em um certo ponto, você disse, bem, você sabe o que você é? Você é um muçulmano quemético, sabe? E então você nos chamou, eu e meu irmão Hannibal, de muçulmanos queméticos. Você disse, vocês são os únicos muçulmanos queméticos que conheço em Nova York, sabe, naquele momento. Então eu quero te fazer uma pergunta. O que te levou para o entendimento cinético, para a teologia cinética, para a cultura cinética? O quê? Porque nenhum de nós nasceu nisso. O que te levou a isso? Todos fomos levados a isso por alguma circunstância. O que te levou? Bem, eu posso ser a exceção à regra. Eu nasci nisso desta maneira. Meu pai, ele era um ministro cristão e ele me disse mais tarde, à medida que eu crescia, que eu nasci especificamente para a missão de apresentar nosso povo à cultura do Vale do Nilo. E ele era um seguidor de Marcus Garvey e disse que à medida que eu crescia e amadurecia, tínhamos essas conversas. E ele dizia que sua leitura da Bíblia indica que o povo africano são filhos de Ham. Mas ele disse que o nome original em hebraico era Cum. E que o nome original para o lugar agora chamado Egito era Kemet. Portanto, o que significa que Kem, na língua antiga, significa queimado, enegrecido, ou Kent, para que o rei James não adicionasse o K quando nos chamou de filhos de Ham. E ele disse que meu trabalho era estudar a cultura do Vale do Nilo, e conforme eu cresci para ensinar nosso povo sobre essa cultura, porque ele disse que essa era a cultura da qual o judaísmo veio, da qual o cristianismo veio e da qual o Islã veio, porque todos os grandes profetas foram ao Vale do Nilo, na África, para adquirir o que eles obtiveram em termos de conhecimento. Moisés foi ensinado nos templos de Anu por 40 anos. Abraão e Sara, quando vieram antes de Moisés, enriqueceram em gado e terras graças à hospitalidade dos africanos do Nilo. Yeshua, agora conhecido como Jesus, teve sua vida poupada pela hospitalidade desses mesmos africanos do Vale do Nilo, e também que os pelo menos 40 dos discípulos do profeta Maomé. Foi poupado da ira de seus compatriotas, os Quraish de Meca, quando ele os enviou ao Negus Negusti, o rei dos reis da Etiópia, para serem poupados de sua ira e receberem refúgio. Então parece que a África, os africanos do Vale do Nilo, deram refúgio a todos esses grandes profetas. Então a questão é, que tipo de pessoas eram essas? O que elas sabiam? Em que acreditavam? Qual era o conceito delas de divindade antes da chegada dos pastores semíticos na terra deles? E ele disse que deveríamos estudar a cosmologia dos agricultores e jardineiros do Vale do Nilo, porque basicamente o que tínhamos era apenas a cosmologia daqueles que vieram lutar contra eles de verdade. E quem tomou sua terra depois. Então, eu me ocupei com esse conhecimento, e foi por volta das 9. Meu pai, ele faleceu em 1967. Por volta de 1970, alguém me trouxe uma fita do Dr. Joseph Ben Jochanan e disse, ouça isso. E o que eu ouvi, saindo daquela fita, eram algumas das mesmas coisas que meu pai costumava me dizer. E adotei o Dr. Ben como meu pai espiritual. Claro que ele não sabia disso. E tudo que ele lia, que ele escreveu, eu li. E a partir daí, claro, li as obras de Cheikh Anta Diop, e mesmo antes disso li as obras de Gerald Massey, O Egito Antigo, Luz do Mundo, Livro dos Inícios, Gênesis Natural, as obras do Conde Volney, e claro, O Legado Roubado, de George T.M. James, e mais tarde, claro, as obras de Cheikh Anta Diop, onde ele nos informou que a unidade da cultura egípcia e negra não poderia ser afirmada mais claramente
e por causa dessa identidade essencial de genialidade, cultura e raça, hoje todos os negros podem traçar sua cultura até o Antigo Egito e construir uma sociedade moderna nessa base. Agora, quando li isso, fiquei empolgado porque eu estava falando sobre o Egito o tempo todo, e as pessoas achavam que eu estava louco. Eles diziam, você é africano, por que quer lidar com o Egito? Isso é no Oriente Médio. Eu disse, Oriente Médio? O meio de quê? Eu disse, olhe no seu mapa, está bem ali. As pessoas queriam estar fora do continente africano por causa da grandeza da civilização. As pessoas querem roubá-la para si mesmas e, claro, somos muito generosos. Quero dizer, depois de um tempo permitimos que os gregos entrassem, mas é claro, como você sabe, fomos invadidos, acho que em 663, pelos persas, Cambises e... a quem chamam de Cambises. Depois, em 525, pelos persas, agora conhecidos como Irã. Eu acho, 332 pelos gregos, e depois em 332 a.C. Leva-me até ele. E então, que se tornou grande porque roubou o ouro de Kemet, aliás, e claro, mais tarde, os árabes vieram e ainda estão lá, colonizadores daquela antiga terra africana e cultura africana antiga. Falando sobre invasões por estrangeiros, deixe-me fazer uma pergunta. É uma pergunta que fiz a todos que estudam Kemet e já recebi todos os tipos de respostas. Então quero fazer a você as mesmas perguntas. Quem foram os Hyksos? Os Hyksos. Esse é um mistério que as pessoas tentam manter um mistério, mas claro, os Hyksos faça com que de forma generalizada fossem pastores nômades da Ásia Menor. E eles chegaram lá e eles invadiram a terra. E por volta do 13º período dinástico, e ficaram lá por cerca de 200 anos e depois foram expulsos por Ahmose o primeiro e Ahmose Nefertari, os primeiros governantes do 18º período dinástico. Então eles eram os inimigos dos antigos agricultores e jardineiros do Vale do Nilo, especificamente porque realmente não tinha nada a ver com cor de pele, como algumas pessoas gostam de pensar, tinha a ver com estilo de vida. Quando você vai a Kemet hoje em dia, você vê, os guias árabes vão mostrar a você, vão olhar para os carros de guerra dos faraós, passando sobre os pescoços dos asiáticos e os pescoços dos núbios. Eles não os chamam de núbios, os pescoços dos negros. E realmente tinha a ver com o fato de que os pastores de ovelhas asiáticos eram nômades. Muitos dos núbios eram igualmente nômades e o estilo de vida deles interferia com o dos agricultores e jardineiros do Nilo. Se você vem com seus rebanhos e os solta no meu jardim, você está de fato interferindo no meu modo de vida. Você está ameaçando a minha vida porque está comendo minha comida. E foi isso que a disputa realmente envolvia, porque os pastores eles continuavam vagando de um lugar para outro, não estavam construindo nada, e então cobiçavam o estilo de vida fixo dos agricultores do Vale do Nilo. E embora tenhamos compartilhado com ele, sabe? Quando você dar sem receber nada em troca, você está violando as leis de Ma'at, que é equilíbrio, ordem, reciprocidade, e isso faz parte do que aconteceu. Bem, falando sobre cor, é isso que realmente me preocupa. Eu sei quem eles eram em termos históricos, mas de que cor eles eram? Agora, deixe-me, antes de você responder, deixe-me apenas dar-lhe uma pequena ajuda, dar-lhe um elogio aqui. Sabe, eu ouvi dizer que eles eram asiáticos negros. Certo. Ouvi que eles eram uma mistura entre os Cometeu e os asiáticos, você sabe. Ouvi que eles eram uma mistura entre os Cometeu e os fenícios. Estes são alguns as explicações que me foram dadas sobre a identidade racial dos Hyksos. Você tem algum comentário adicional sobre isso, ou concorda com algum ou nenhum do que foi dito? Os gregos os chamavam de Hyksos, mas eles eram conhecidos como Hekshassu, ou os governantes das terras pantanosas. E eles tinham
diferentes tons de pele, como de fato os africanos do Nilo. Se você for ao Museu Metropolitano, verá algumas das artes originais na parede. Mostram pessoas de diferentes tons de pele, como temos hoje no Harlem, do mais escuro ao mais claro, como costumamos dizer. E então essas pessoas eram de complexões similares. No entanto, alguns dos desenhos nas paredes dos templos mostram que eles eram decididamente de uma complexão mais rosada do que os africanos do Vale do Nilo. E isso tinha a ver com as regiões de onde vinham, as regiões desérticas e nômades das quais descendiam. Bem, agora, a outra coisa, ao falar com o Dr. Vim, acho que foi na segunda-feira que estávamos conversando, e eu disse a ele que você seria o convidado no programa, e nós apenas conversamos. E uma das coisas que ele disse foi que a rebelião que tivemos entre nós, que poderia ser classificada como a revolução do povo comum, a primeira, abre aspas, fecha aspas, revolução do proletariado na sexta dinastia, que essa revolução na sexta dinastia preparou o caminho para a invasão dos Hyksos. Você concorda ou discorda da afirmação do Dr. Ben? Não há dúvida de que nossos conflitos internos facilitaram para as pessoas que são moldados e treinados e concebidos para tirar proveito das divisões, para explorar essas divisões. Isso aconteceu bem aqui com os nativos americanos que estavam lutando entre si. Enquanto ficássemos unidos, poderíamos frustrar quaisquer tentativas de invasores de invadir, porque o poder estava tão intacto que eles nem conseguiam se aproximar da fronteira. Mas quando começamos a ir contra as leis de mar, quando começamos a disputar sobre cosmologia e política, temos pessoas vindo e tirando vantagem dessas divisões, isso é verdade. Acho que o Dr. Ben está certo. E por isso também temos que assumir a responsabilidade. Cuidado. Na verdade, o que aconteceu durante o comércio de escravização por dívida foi que nossas batalhas entre nós mesmos tornaram possível que esses estrangeiros entrassem e explorassem as diferenças, nossas diferenças, dando para aqueles que são armas tão fortes, amando aqueles e não dar então armas tão fracas para que os mais fortes invadissem as aldeias dos mais fracos e nos vendessem para os árabes e para os europeus que vieram depois. A propósito, claro, você sabe, os árabes estiveram envolvidos no comércio de escravos por mais de 1000 anos antes dos europeus chegarem, certo, e ainda o fazem até hoje. Ao conversar com o Dr. Bing, o Dr. Bing vai lhe dizer que ele não acredita em Deus, e ele vai lhe dizer que não tem Deus, mas ele acredita muito em Amon-Ra. Você tem uma divindade específica de um período específico do antigo Kemet de que você gosta? Não, eu prefiro todos. Na verdade, o que chamamos de, infelizmente, como deuses e deusas, são facetas e atributos de Ntara. Ntara, ou alguns dizem Netzer, é a divindade indiferenciada que governa toda a criação. Se você, como joalheiro, eu olho para uma gema, eu olho para um diamante e vejo que o diamante tem muitas facetas, cada uma refletindo, dependendo de como a luz o atinge, uma luz diferente, tá bom? E divindade indiferenciada tem muitos aspectos e muitas expressões. Nossos ancestrais usaram, eles usavam animais, usavam aves, usavam répteis para descrever aspectos desses da divindade. Se você consultar a Bíblia cristã, ela dirá: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Também diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Então a Bíblia está dizendo que formigas, pombas e serpentes podem te ensinar sabedoria, podem ensinar, você sabe, se você os observar, eles têm aspectos do comportamento humano. Então nossos ancestrais sentiam o mesmo em relação ao leão, ao sinocéfalo, um babuíno. Eles sentiam o mesmo em relação ao ibis e ao chacal e todos esses animais. Nosso modo de vida, e nos acusam de adorar animais. Bem, eu acho que estaríamos melhor adorando alguns desses animais do que adorando esses animais de duas pernas, que são tão racistas, dos quais infelizmente copiamos e nos tornamos clones
nesta sociedade. Então, temos que nos livrar dessa noção de deuses e deusas antes de mais nada, porque isso é uma vontade de incompreensão por parte dos egiptólogos, certo, que querem acusar o povo africano, pessoas de politeísmo, para que possam justificar e se gabar de que tem uma ideia maior no monoteísmo, enquanto os monoteístas têm assassinado, escravizado, violado e ainda continuam a atacar o povo africano até hoje. Eles vão matar porque dizem que você acredita em muitos deuses e eles acreditam em um. Bem, o diabo é um assassino e um homicida, pelo que me disseram, então parece que as pessoas que virão e te matarão para te obrigar a acreditar nos seus conceitos são realmente demônios andando por aí em duas pernas. Sabe, eu te apresento, vou mudar de assunto e odeio fazer isso, mas para este segmento, há algumas informações que preciso compartilhar sobre você, pessoalmente, para que nossos espectadores possam entender quem você é. Mencionei, quando te apresentei, que fui até o seu estúdio de joias. E também mencionei que não comprei nenhuma joia. Até a sua mina. Você sabe, você está adornado com muitos dos joias que você faz no seu estúdio. E eu gostaria de começar, talvez, com o símbolo que está no seu chapéu. Então, se você puder apenas explicar as joias que meus telespectadores estão vendo, do escaravelho, quepera e até o anque. Poderia fazer isso para nós? Ficarei feliz em fazê-lo. Meu design do que eu chamo de alegria, Elry, porque me dá alegria trazer nossos emblemas ancestrais de cultura à tona, é na verdade o resultado do resgate da cultura antiga dos africanos do Vale do Nilo. Sendo pessoas africanos no Oeste, temos a escolha de reivindicar qualquer parte ou qualquer aspecto da cultura africana que desejamos. Eu escolhi o Vale do Nilo porque é o mais antigo, mais bem-sucedido e o que durou mais tempo. E claro, é aquele do qual até os Yorubás dizem que vieram, os Akan, os Dogons, os Wolof. Todos eles afirmam que vieram das regiões do Vale do Nilo. Então eu crio esses emblemas de cultura porque são, na verdade, meditações sobre a beleza interior, meditações para a alma. Como quando eu uso quando eu coloco isso de manhã, este é o emblema de Heru, que os gregos chamam de Horus. Nós usamos o pássaro, o falcão, para simbolizar a ascensão espiritual. Assim como na fé cristã eles usam a pomba. Eles dizem que Jesus ascendeu como uma pomba para seu Pai no céu. O Hu, ou Neb-Hu, que também é chamado de esfinge. Este é um emblema da permanência e do espírito de leão do povo africano. Eu me pergunto se meu cinegrafista pode entrar e deixar isso claro. Eu não sei. Enquanto você está fora e conversa, você me perguntou tentamos sobre descobrir o emblema no meu chapéu. Bem, isso é uma pétala de lótus. E enquanto muitas pessoas atribuem o lótus para os indianos, porque muitos deles têm um sutra de lótus, digamos, meditação. O primeiro e mais antigo mestre de lótus era conhecido como Osíris, a quem os gregos chamavam de Osíris. E você verá no papiro, do livro de Emergir, que eles maliciosamente rotularam como o livro egípcio dos mortos, você verá que uma flor de lótus está crescendo dos pés de Alzar, e sobre essa lótus estão os 4 gênios, ou os 4 guardiões do templo corporal, conhecidos como os Mesuhero, os filhos é um nível de totalmente Heru, novo, sim. que guardam os pulmões, o fígado, o intestino delgado, o intestino grosso e o estômago, e esses órgãos foram colocados em jarros separados e preservados no local de descanso dos nossos antepassados. Então e esses emblemas, a pulseira que uso são os olhos de Heru, você vê, os olhos de Heru, que simbolizam visão equilibrada, atenção, vigilância e também consciência, certo? Então, cada vez, quando coloco isso, aqui eu tenho o anel de lótus. Eu nasci sob o signo do leão, então tenho o leão feito de 4 metais diferentes. O amarelo, ouro branco, bronze e prata. E aqui, claro, eu tenho novamente a meditação em Heru. O escarafelho. Os ancestrais colocavam, quando você morria, eles colocavam um escarafelho sobre o coração, simbolizando que essa pessoa voltaria a existir, ou que o espírito da pessoa ressuscitaria. Na verdade, os primeiros cristãos de Alexandria, em Kemet, agora chamado de Egito, referiam-se a Yeshua, Jesus, como bom escaravelho. Sim, tudo bem. Então,
Não era uma adoração a um besouro, né? O besouro representa o constante vir a ser, algo como a metamorfose da borboleta. De uma lesma ela se torna uma borboleta e ganha asas, então mostra um símbolo de transformação. Certo, porque o besouro, conhecido como besouro do esterco, ele enrola seus ovos em uma bola de esterco e a larva se alimenta e se nutre do nutriente do esterco. E vem ao mundo e vai e recolhe esterco e faz a mesma coisa ad infinitum. Então, tornou-se o símbolo do vir a ser que nossos ancestrais chamavam de Khepera, ou Khepera. E você esqueceu o arco, e não esqueça o arco. Bem, claro, é Sim. isso, eles me chamam de homem Ankh. E este símbolo divino, este é o sinal preeminente da alta cultura espiritual africana, porque homenageia, antes de tudo, a mãe, o útero. Ele honra o pai e a síntese, os filhos que vêm do ventre através da semente do pai. Também simboliza a água que sobe da terra até as nuvens, caindo de volta na terra como chuva para trazer vegetação do solo. Também representa espírito, mente e matéria. Então, de qualquer forma que você olhe para Ankh, ele mostra a contínua regeneração da força vital. Agora, quando os romanos adotaram o cristianismo para cooptá-lo, removeram o útero sagrado como símbolo, porque os primeiros cristãos em Alexandria usaram o Ankh como seu sinal de cristianismo primitivo. Eles simplesmente o adotaram dos primeiros africanos do Vale do Nilo e claro, eles próprios eram pessoas africanas como Santo Agostinho e assim por diante. Eles todos viviam na região da Alexandria. Então o imperador Teodósio, acho que no século VI, antes de Cristo, depois de Cristo, ele fez um édito que fechou o templo de Asta ou Set, na ilha de Philae, e baniu o Ankh como símbolo supremo dos primeiros cristãos. E então, quando Constantino chegou, eles substituíram a espada romana, que agora é a cruz, como símbolo daquela religião. Então é hora de, quando vemos como as hierarquias patriarcais de todas as grandes religiões estão lidando em guerras e morte, é hora de restaurarmos o princípio da vida. Pessoas, uma vida respeitosa. Quando as pessoas andam de táxi e me perguntam qual é a sua religião, eu digo, respire fundo comigo. Você acabou de entrar na minha religião. Que tipo de religião é essa? Eu disse, é o objetivo de todas as religiões, a vida. Não há nada maior, melhor do que a vida. Até as baratas querem viver. Você tenta pegá-las e elas fogem, são mais rápidas. Eles são as coisas mais rápidas. Elas estão correndo por suas vidas. Então a vida deve ser a coisa mais importante. Sim. Então agora tudo o que tenho que fazer é respeitar sua vida, você respeita a minha, e isso é o fim da guerra. Mas se discutirmos agora sobre, eu sou muçulmano e você é cristão, vamos discutir sobre o quê? Dogma. Eu chamo de dogmas as entranhas dos cães, porque tudo o que faz é criar divisão, divisividades. Domingo de manhã, sexta-feira à noite, sábado e domingo são os 3 dias mais divididos em todas as religiões, porque todas têm suas várias denominações, cada uma proclamando ser a certa. Agora, se apenas exaltassem a vida e honrar as vidas uns dos outros, então podem sentar-se e discutir as coisas de maneira civilizada. Já que a civilização deveria ser sobre a preservação da vida, adoração ao diabo, envolve o aspecto da vida. Porque parece que o que me contam sobre o diabo é que o diabo deveria fazer sua vida miserável. E é isso que as guerras fazem, tornam a vida das pessoas miserável. Então, todas essas hierarquias, e eu quero dizer aqui que isso não é uma acusação aos membros das religiões. As pessoas são realmente sinceras em sua crença de que sua fé na divindade vai salvá-los de desastres, de todos os diferentes tipos de males e doenças. E como a sua fé assim será para você. Mas você não precisa deixar que ninguém o force a acreditar em nada, porque na cultura africana
E cultura espiritual você deve saber. O conhecimento é maior que a crença. Quando o conhecimento chega, a crença precisa recuar. Se eu apontasse uma arma para a sua cabeça, meu irmão, e lhe dissesse para acreditar que o vermelho é preto, você acreditaria que o vermelho é preto e proclamaria isso com a voz mais alta. Veja, mas você não pode saber que vermelho é preto. O conhecimento, seus olhos lhe dirão que não é assim. Então estamos vivendo na era do eu sei, que é a era de Aquário, que agora está no horizonte. Acho que 2012, realmente entramos completamente em Aquário. E vamos continuar de onde estávamos na última conversa. Na última conversa estávamos falando sobre Islã, cristianismo e judaísmo. Então estávamos falando bastante sobre religião, bem e mal. E uma das coisas que eu queria dizer é que o Unido, o Smaltawi, ele trouxe o Amon-Ra, e então Amon-Ra foi derrubado no final da primeira dinastia, e então Set foi introduzido. E muitas pessoas já pensaram que Set representa o mal. Eu não concordei com isso. Gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre Set, o trabalho dele, adoração e sua contribuição para nós, e a contribuição para o legado divino de Sir Mal Tawhi Kim Min. Bom, obrigado. Fico feliz que você mencionou a palavra, o nome Ismaitawi, porque Ismaitawi significa a união das duas regiões, e esse era o nome oficial da civilização do Nilo. Muitas pessoas falam de Kemet, mas Kemet era apenas a seção nordeste de Smite. Somos agora conhecidos como Núbia ou Etiópia. Era outra região ao sul desta grande região unida. E sem Set, Heru realmente não tem propósito de existir, e é por isso que na batalha entre Heru e Set, o melhor de Set, e estava prestes a matar Set, sua mãe disse, não, amarre-o, indicando que Set viveria para lutar outro dia. Então ela o solta. Certo. Ela o deixou ir. Ela o deixou ir. E claro, Heru então em seu reflexo derrubou sua coroa, e Tehut veio e colocou a coroa de Het-Heru em sua cabeça, o disco e os chifres. Então, agora, Set não se tornou malévolo ou mau, até que Hatshepsut, os pastores, os reis pastores, chegaram e adotaram Set como sua divindade. Foi então que você descobre que os africanos do Vale do Nilo realmente ficaram não como Set, e ele se tornou malevolente. É bom lembrar que muitos dos reis adotaram, e claro, na segunda dinastia, adotaram o nome Set. Você veria às vezes nas paredes do templo que Set e a cabeça de Set e Heru estavam em um corpo. E no Perdiamer, o livro da saída, erroneamente chamado livro egípcio dos mortos, eles se referiam aos dois lutadores dentro de mim, que são Heru e Set. Nossa natureza superior, Heru, e a natureza inferior é Set. No templo do corpo. A região superior e a região inferior são divididas pelo coração, o centro cardíaco, o coração, o portal conhecido como chakra no sistema indiano. Que Heru foi designado a região do coração para a cabeça, e então Set foi designado a região da parte inferior do coração até as gônadas, certo? Mas então Gebe, que presidia o tribunal da batalha entre Heru e Set, deu tudo a Heru, o que significa que todos os reis e rainhas que sentaram no trono do reino do Vale do Nilo acusaram. Eles adotaram o título Heru, e sua tarefa era restaurar Ma'at, tomando a energia inferior e elevando-a para as regiões superiores. Set representa a gravidade, Heru representa leveza. É por isso que você veria nos glifos que Heru é simbolizado como um falcão, e Set é um animal sempre sentado com uma cauda que tem a forma de uma antena de televisão, orelhas de coelho, assim mesmo. E eu sempre digo aos irmãos e irmãs, eu disse, vocês sabem, na batalha entre heroínas, Set arrancou o olho de Heru, que é o que acontece quando você está muito envolvido com a televisão. Você perde seu olho. E a cultura setiana
Você perde a consciência? Preciso. Sim. que é o seu eu, certo? Mas é bom lembrar que devemos lembrar que Set não é necessariamente mau. Set são seus desafios. O mau é APAP, que infelizmente tem este nome Papa nele. E Sim, não é? Faz. Sim, não é. Então, não vamos Não, falar neste programa. sobre a Em outra definição ocasião. de Papa. Está bem. Não vamos. Sim, mas o fato é que isso é o mal. Essa é a cristalização do mal. Você veria nas paredes do templo, veria tanto Eru quanto Set no barco lutando contra os inimigos de Ra, Apap. E ambos estão colocando lanças nas dobras Isso de é Apap. verdade. Porque o Apap Certo. é a cristalização do mal e o indivíduo deve às vezes mobilizar suas forças superiores e inferiores para lidar com esse mal que vem de fora. Na verdade, foi dito desta forma, que se não tivéssemos isso em nós, não seríamos capazes de sobreviver. Precisamente. Porque as pessoas simplesmente passariam por cima de nós. Os muçulmanos codificaram isso como a jihad interna. E tem a mesma definição, mesma conotação que Set. Você Isso deve lutar mesmo. contra o mal dentro de si. Lutar contra a sua natureza inferior para se elevar à sua consciência superior, que Heru Sim, de representa. fato, e até mesmo o Hu, ou a esfinge, representa a mesma coisa. Mostra a cabeça, Em grande o corpo escala. de um leão, os leões representando a natureza animal, e a cabeça do homem representando a consciência superior, entende? Então, nós definitivamente precisamos dessas duas forças. Mas, exagero em Set vai mantê-lo preso nos seus modos, entende? Set são seus maus hábitos, sabe? Os hábitos que te manterão com os pés no chão, que te impedirão de subir. Queremos estar aqui. Queremos realmente levitar e estar no ESPA. Mas não se pode viver no espírito Todos. o tempo. Você tem que lidar com as condições da Terra. No Purata Merta diz que que você tinha que lidar com o reino espiritual e o material. E, de fato, a construção dos nossos templos era para atrair energia biocósmica do espaço exterior para o plano terrestre. Vemos a configuração das pirâmides de Gizé sendo as mesmas que essas 3 estrelas no cinturão de Sá, agora chamado Oriente. Que nossos ancestrais estavam muito interessados no que estava acontecendo no planisfério acima, porque, é claro, eles eram agricultores e jardineiros. E quando você é um fazendeiro e um jardineiro, é melhor olhar para onde as estrelas estão, é melhor verificar as fases da Lua, se quiser obter o retorno certo do que você planta. Você sabe, no chão. Então as pessoas dizem, que olhar para as estrelas é maligno. Bem, se isso é maligno, por favor, nunca olhe para o seu relógio. Nunca olhe para o nascer do Sol, certo? Porque o Sol é o relógio pelo qual o Altíssimo mantém o tempo para nós na Terra. E como muitas pessoas gostam de desprezar a adoração ao Sol. Porque o domingo é um dia tão especial, certo? É? Adorar o Sol dia, da mesma forma das orações muçulmanas, em várias horas do dia. E como se mede as horas do dia? Através do movimento do Sol. Então não venha com essa bobagem sobre a adoração do Sol, certo? E isso é uma mentira patente para caluniar e difamar os africanos e pensamento e cultura africana e nos trazer um pensamento nómade como a tábula rasa pela qual devemos definir nossa consciência e como olhamos para as coisas espirituais e religiosas. Falando novamente sobre Samal Tawhi e sobre as invasões dos estrangeiros que vieram e poluíram a nossa espiritualidade, eles o chamam de rei herege. Qual é a sua opinião? Fale sobre isso. O chamado isso. rei Herodes, Akhenaton, frio. criador do monoteísmo, que novamente eu sinto que é um nome impróprio, porque ele não criou o monoteísmo. Sempre acreditamos em uma força suprema, uma força criativa. Você concordaria com isso? E então, você tem Jesus, o Filho de Deus, é claro, e os profetas de Deus. Precisamente claro, agora na religiosidade moderna, é nitidamente patriarcal. Não há anjos femininos nos céus de nenhuma das principais religiões. Pergunto às pessoas, dou palestras em universidades, faculdades, pergunto ao público, pode-me dar o nome de um anjo feminino?
silêncio total. Eu digo que para cada Gabriel deveria haver uma Gabriela. Para cada Micael deveria haver uma Micaela. Até Lúcifer deveria ter uma Lucifera, porque na nossa cosmologia, na cosmologia africana, tudo é equilibrado. Se acima, então abaixo, e se é necessária energia feminina e masculina para criar vida na Terra, deve ser assim no cosmos. É certo, porque para nós víamos o céu como o ventre do espaço, como Nut, a mãe divina do espaço. E todas as galáxias, todas as estrelas e sóis e cometas e planetas residiam dentro do ventre do espaço. E o ventre, mais uma vez, é um princípio feminino. Então, e você vê, a cultura africana sempre honrou a mãe. É por isso que a colocamos no topo da criação. Isso torna o homem fraco? Ele deve ser forte para sustentar esse princípio divino do útero da mãe e dos filhos, que vem de esse útero. Eu diria que se fôssemos mais conscientes disso, não teríamos as guerras que temos agora entre mulheres e homens. Porque, veja, os homens veem a divindade apenas como ele. Rezamos para o homem lá em cima, nunca para ela, no entanto. E ainda assim, em nossas vidas, sabemos que muitas vezes o homem se vai e é a mama quem mantém as coisas em nossa comunidade. Então, deveríamos ter igualmente uma crença em uma divindade que é mãe e pai de toda a criação. Falando sobre o útero da vida, uma das coisas que americanos, europeus e negros fazem é sempre falar sobre a Mãe Terra. No legado quemético, não havia Mãe Terra. Era Geb, o Pai Terra, e Nut, que era a Mãe no céu. Pode falar sobre isso por um minuto, céu, por favor? Verdade. Bem, assim como em chinês, eles falam de Yin e Yang. Na Terra existe um aspecto materno para a Terra, e isso é a camada superficial de onde a planta surge, veja, do ventre da Terra, do ventre do solo. No entanto, a rocha matriz sobre o qual esta Terra repousa é masculino. Os metais na Terra são todos masculinos. Ptah, que é o netger dos metais, é mostrado como uma divindade masculina, certo? Mas em Ptah está oculto o feminino Ti, porque em nosso legado o Ti é um feminilizante, simboliza o seio. Claro, os egiptólogos dizem que é um pão, mas mesmo assim ainda é um princípio nutridor para ajudar a sua vida. Mesmo Kemet termina em T, certo. Mostrando novamente o aspecto feminino disso. Sim. O rei usava a dupla coroa que tinha uma cobra e um abutre. Ambas femininas. Bresheit, ambas femininas, Bresheit e Nekebet. E isso era conhecido como o nome das duas senhoras do rei, porque vimos a terra como feminina, sabe, que servimos ao princípio materno. E o rei também tinha o título de Nsutbiti, certo? Novamente, o B, Bit e Ia. A planta de fuligem, a fuligem, planta do sul, sul vem de fuligem. Ou Set, novamente, a região que Set governava em sua benção benevolente. Deixe-me te dizer, meu irmão, eu posso ficar aqui a noite toda falando sobre a beleza deste legado. Há tantos aspectos nisso que, para a pessoa comum lá fora, ela pode se perguntar sobre o que ele está falando. Mas essa informação foi deliberadamente escondida do nosso povo e de todas as pessoas. Foi mantida em um lugar que chamam de egiptologia, para negar sua africanidade. Na verdade, só para expandir o que você está dizendo, quando você fala sobre egiptologia, você tem que ir para estudos da Ásia Oriental para sequer conseguir egiptologia. Sim. Você não consegue obtê-la na Universidade de Chicago, eles têm um lugar chamado Instituto Oriental. Agora, se você não souber, você pensa que, bem, esse é o estudo do estilo de vida chinês e japonês, porque geralmente associamos o Oriente com Japão e China. Bem, Oriente significa o quê? Leste, sabe? Em relação a onde estamos na América, toda a África, Rússia, todas essas terras estão no Oriente. Sim, verdade. E é isso que eles chamariam de Ocidente. Acho que é mais como o acidente de Colombo. Quem não descobriu nada. Tudo que descobriu foi que estava perdido. É isso que ele descobriu. Como é que você pode descobrir?
é como alguém descobrir seu carro estacionado na rua 125, sabe? Então não há tal descoberta. E é por isso que eu acho que é uma tragédia este dia de Colombo sobre este... Não, essa é a descoberta europeia de que a Terra era de fato redonda após a Batalha de Galileu, onde ele obteve o conhecimento de que a Terra era redonda a partir de Kemet. Bem, sabe, sim, o Egito foi criado por alienígenas com atitude, mas Kemet foi criado por africanos do Nilo. E digamos que a civilização veio da África Equatorial Central. E isso é outra coisa que devemos observar, porque quando falamos do Norte, sempre pensamos no Norte como para cima. Está vendo? E todos os cartógrafos são europeus. Então eles sempre colocam o Norte no topo porque querem que a Europa esteja acima de tudo. Mas com uma bola redonda se movendo no espaço, quem diz que o Norte deve sempre estar no topo? Você pode escolher olhar para a Terra de qualquer perspectiva. Eu prefiro olhar para ela não do Norte nem do Sul. Eu olho a partir da perspectiva oriental, onde o Sol nasce. E no solstício de verão, dessa perspectiva oriental, ele nasce bem sobre o Equador. E quando passa sobre os grandes lagos da África, que chamamos de Pit, esse é para nós o topo do mundo, e é onde o rio Nilo tem suas origens na região sul, e depois ele corre pela inclinação da Terra em direção ao norte. Veja, o Lago Tana, da mesma forma, estaria acima e flui para o norte até o delta. Ele encontra-se em Khartoum, no Sudão, e depois flui para os territórios baixos distribuídos do Grande Mar Verde, que chamamos de Huatur, ou o Grande Verde, agora chamado de Mediterrâneo. Então, temos que começar a olhar para o nosso mundo de uma perspectiva diferente, porque se você apenas seguir os cartógrafos, eles sempre mostram o norte no topo. Isso aconteceu por volta de 1555. Precisamente. Antes disso, era a África, estava no topo. Quero dizer, você sabe que a África deve estar no topo, porque o Nilo não flui contra a gravidade. Então, não está fluindo para cima, e quando, por isso, toda essa ideia de sul estar para cima, isso confunde as pessoas porque estamos olhando para a Terra de uma perspectiva europeia. E é compreensível, eles fazem os mapas, então vão se favorecer, entende? E então você tem a tragédia de pessoas na Austrália se chamando de Down Under. Abaixo de onde, por favor? Você está em uma esfera redonda, uma bela... Por que você quer subir e congelar? Já estamos no paraíso. Você sabe o que o Dr. Ben diz sobre o céu? Não sabe. Ele coloca o céu em uma parte específica da anatomia das nossas mulheres, mas eu diria que o céu são as nossas mulheres por completo, é ela toda. Eu não apenas... Eu simplesmente não concordo em aplicar isso apenas a uma parte dela. Ela é totalmente o céu. O legado diz que a mulher é o céu, porque Nut é o céu. Precisamente. Portanto, a mulher é o céu. E nós amamos ir para o céu, não é? Sim, ele está acordado. Então vejam, irmãs, vocês têm um papel a desempenhar nisso. Não deixem tudo para o homem lá em cima. Você tem um papel muito importante, porque em nosso legado, o que aconteceu é que pessoas que tendem a viver um estilo de vida invertido, eles tiraram a mulher do céu e colocaram o homem lá em cima. E essa é a razão. Agora ele criou asas e está voando por aí com um problema nos pulsos. Mas você vê, temos que fazer essas correções. Enquanto falamos sobre as mulheres, vamos expandir sobre isso. Poderia, por favor? Porque há muitas divindades, há muitas forças de energia que são nectarô, que são representadas por mulheres. Precisamente. E nossas mulheres precisam saber disso. Nossas mulheres precisam saber, primeiro, que o primeiro templo do amor já construído para uma mulher foi construído por um faraó para sua rainha favorita. Isso é chamado de Abu Simbel, o duplo templo de Abu Simbel. Sim, Suficiente para você? Aquele Ramsés II construiu para sua bela esposa. Eu não queria usar a palavra Ramsés. Tudo bem, você sabe? Sim. Tudo bem. Então vamos falar sobre algumas das divindades. Algumas das forças energéticas que são representadas como forças femininas. A primeira e mais importante é Ma'at. Ma'at era conhecida como a Senhora da Verdade e ela representa a ordem divina e o equilíbrio que existem em toda a natureza e é mostrada como uma mulher
com uma pena de avestruz em sua tiara, certo? Os reis e rainhas da nação do Vale do Nilo, eles sempre se referiam a si mesmos como, que significa senhor, ou senhora da verdade. Retidão e ordem. E eu gostaria de dizer que nosso sistema governamental era uma ma'aticracy. Significa uma governança de retidão, governança de ordem, uma governança de lei. Então gostamos de pensar que os estrangeiros nos trouxeram a ideia de lei e moralidade. Não, já tínhamos isso há muito tempo. E Moisés tirou pelo menos 8 dos 10 mandamentos, dos 42 oráculos ou leis de Ma'at, que era o sistema moral básico, que guiou a vida africana. E eu digo aos casais hoje, eu disse que vocês devem entronizar Ma'at em sua casa. Porque o homem não governa, nem a mulher governa. Ma'at governa. E ambos servem o princípio superior de equilíbrio em suas vidas. E se você fizer isso, se você perceber que, mulher, você se senta no seu trono como a criadora, rainha, o homem senta-se em seu trono como rei em sua casa. Ambos são servos de Ma'at. Então seus filhos veriam qual é a ordem e respeitariam ambos os hemisférios. Porque hoje há muita misoginia, muita recusa em ver o poder da mulher e em dar a ela o respeito que ela merece, muito abuso de nossas mulheres, e muitas de nossas mulheres, infelizmente, jogue com isso e permita que aconteça. Então não. Temos 10 minutos e eu preciso... Vamos. Certo. Então, eu preciso que você vá para Sekhmet, Certo. eu preciso que você vá para Enaset Sekhmet. e Nehobet. Força vital. Ast e Nebethet, as duas irmãs. Agora, isso é muito importante e tão fortalecedor para nossas mulheres saberem que essas duas mulheres, Ast e Nebethet, que eles chamam de Isis e Neftis, somos nós que reunimos o corpo do quebrado e o primeiro salvador crucificado da nossa história, ou da história dele, nesse caso, que juntou o seu corpo novamente. Agora, na história, como vemos na Bíblia, com Yeshua, com Jesus, quando Maria e Marta chegaram lá, que a pedra já tinha sido rerolada. Jesus já tinha ascendido, então elas não tinham nada a ver com a ressurreição dele. Mas na história africana, a mulher não apenas tornou possível a ressurreição dele, mas também possibilitou sua ascensão. E não apenas isso, elas foram responsáveis por moldar o órgão de regeneração que tinha sido engolido pelo peixe. E pronunciando Recal, palavras de ação espiritual eficaz que fizeram seu órgão se levantar, Asti se transformou em um falcão fêmea e levou a semente de Azar para sua união espiritual. Eles se referem a isso como concepção imaculada hoje em dia, porque as pessoas que usam esse termo veem o sexo como sujo. Bem, é sujo se é assim que você... Nisso. E se você pensa na mulher como suja, e esse é outro problema que a religiosidade orientada pelo masculino tem. E essa é a razão pela qual eles sempre menosprezam a mulher. Mas em nossa cultura, isso é proibido. Porque a mãe deve receber o devido respeito. Então você tinha Meshkanet, que era a mulher, o princípio da câmara de nascimento. Meshkanet é o poder que permite a você renascer. Renenut, aquela que lhe dá o seu nome. Seu nome está ligado à sua sorte. É por isso que devemos escolher nomes que tenham significado e importância. E devemos parar de criar esses nomes do nada. Sabe, tipo, alguns dos... Eu nem quero usar os nomes que escolhemos hoje em dia. Então, estes princípios femininos, como Mut, a origem da palavra mãe. A Mut é mostrado e simplesmente diz: por que você usa um abutre para simbolizar a mãe? Bem, sem o abutre, o deserto seria um desastre ecológico. E vamos falar sobre isso. Hétero. Hétero era conhecido por nós como o princípio divino do cuidado, da sensualidade, da sexualidade, da alegria, de festival. Esta é a zona de Hathor, da beleza, certo? E nós temos Kaisa Hathor, que é a guardiã do santuário mais antigo dedicado a Hathor aqui na América do Norte, e ela também está no estúdio de Ptah em Manhattan, e ela faz um trabalho fantástico com ela tece tecido camas. Certo. Ela também faz trabalhos em argila, o que chamamos de shipot, você sabe, honrando a mulher. Guarde para a próxima vez. Entendeu isso?